A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um. Sou o pastor Moisés Vieira, estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lição de adultos da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e estamos no primeiro trimestre de 2023, falando sobre o avivamento. Agora, a lição de número 8 para 19 de fevereiro de 2023, com o assunto o avivamento espiritual no mundo. O textuário da nossa lição, que está escrito em Ezequiel 47:5, diz assim: E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. A verdade prática diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel 37, 7 a 10, também 47, versículos 1 a 5, e depois o versículo 9, que diz, Ezequiel 37, 7 a 9, a 10, perdão. Diz assim: Então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído, e enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram cada osso a seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Primeiro, os ossos se juntaram. Versículo 8. E eis que vieram nervos, grifa aí nervo, sobre eles. Cresceu a carne, coloque, grife aí, cresceu a carne. Estendeu-se a pele, grifa aí na sua pele. Tá? Na lição, grife aí, pele. Sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Espírito. Então você vai grifar. Ossos se juntaram, nervo, cresceu carne, pele, mas não havia neles espírito. Continuando. E ele me diz: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Exército aqui não quer dizer significativamente que seja um exército formado por soldados de um exército, tá? Mas é uma expressão para dizer que era uma multidão muito grande de pessoas que se puseram em pé. Ezequiel 47, versículos 1 a 5 e depois o 9. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados e me fez andar pelas águas. Grifa aí 1000 côvados. E águas que me davam pelos tornozelos, grifa tornozelos. Mediu mais 1000, grifa mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, grifa joelhos. E mediu mais 1000, grifa de novo, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, grifa lombos. E mediu mais 1000, grifa de novo mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Grifa, águas que se deviam passar a nado. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Muito bem, já vamos nessa parte inicial já fazer uma pequena correção aqui. O versículo 9 fala de 2 ribeiros e fala de um ribeiro, mas na verdade é apenas um mesmo, tá? Apenas um. Será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrar esses 2 ribeiros viverá? Então não são 2 ribeiros, é só um mesmo. Aí por que tem 2 ribeiros aqui? Uma correçãozinha que falta ser verificada na versão, na edição
corrigida, que é a que a CPAD usa para as nossas lições. Na NVI, a nova versão internacional, está corrigida já, tá? Tem umas outras, na contemporânea, edição contemporânea de Almeida, edição contemporânea também está corrigido. Eu tive o cuidado de dar uma olhadinha lá no texto hebraico e é apenas um mesmo. Então, é uma falhazinha da edição corrigida, que precisa, engraçado, mas a corrigida precisa ser corrigida. Então, você, professor, na hora, explica esse detalhe aí na sala de aula, tá? É apenas um ribeiro mesmo, certo? Muito bem. Indo para a nossa lição, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre o avivamento no tempo de Ezequiel, e a palavra-chave é despertamento. A palavra-chave desta lição é despertamento. Quem está dormindo tem que despertar. O avivamento no tempo de Ezequiel, o primeiro tópico, o primeiro subtópico fala sobre a calamidade e restauração de Israel. Israel estava no estado de calamidade, o reino do norte já tinha sido levado cativeiro para a Síria, o reino do sul não aprendeu a lição da obediência a Jeová e também foi levado para Babilônia, e nessa turma estava Ezequiel. Deus deixou Jeremias em Jerusalém, né? Deus providenciou que Jeremias ficasse sendo a voz dele no meio de quem estava em Jerusalém, Daniel entre os que estavam lá na nobreza e no palácio, e Ezequiel no meio dos plebeus em geral. Então, nesses três grupos de hebreus, de judeus, lá na Babilônia, Deus teve sempre uma voz profética. Muito bem. Então, eles estavam no cativeiro, foram levados porque a glória de Deus saiu do templo, a glória de Deus já tinha saído há muito tempo, porque já não concordava com o tipo de culto, a frieza espiritual, a rotina sem graça, adorava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus, então isso tudo serviu de consequência para serem levados para o cativeiro, porque quando saíram do Egito para a terra prometida, no caminho, quando Deus deu a lei de Moisés, lá em Levítico, o Senhor disse, olha, ao chegar nessa terra de Canaã, não se misture com o povo de lá, não se casem com as filhas deles, nem dê suas filhas para casarem-se com eles, não adote seus costumes. Porém, não demorou muito, passaram-se algumas gerações e o povo de Deus, realmente, você sabe a história, está no livro dos Juízes, no livro dos Reis, no livro de 1 Samuel, começaram a desviar-se totalmente do Senhor e sofreram todas as consequências do que Deus já tinha falado, avisado lá no Levíticos, quando eles ainda estavam a caminho da terra prometida. A visão do Vale de Ossos Secos é apenas uma maneira de Deus mostrar para Ezequiel o quão morto espiritualmente estava todos os judeus. Aquele era o estado espiritual. Diante de Deus o povo estava assim. Mas também denotava o estado físico como nação. Aquilo era uma profecia, uma visão profética do que aconteceria com Israel ao longo do tempo. Eles estavam mortos, mas ali estava tendo a profecia de que eles iriam ser restaurados fisicamente e restaurados também espiritualmente. Cinco partes a visão de Ezequiel, a profecia se divide em 5 partes. 4 já aconteceram, uma ainda não aconteceu. Eu disse para você grifar aí algumas palavras na primeira parte de Ezequiel 37. Profetizei como se me deu ordem, houve um ruído, enquanto eu profetizava, eis que fez um ribuliço, e os ossos se juntaram, formou-se o esqueleto. E depois ele viu nervos nascendo a partir do cerebelo e se espalhando pela coluna, braço e pernas, e depois a carne veio cobrindo, e depois a pele cobriu a carne, mas ficou um montão de defuntos. E por fim, a 5ª parte dessa visão profética, o Espírito passando pelos defuntos e ele se levantando e se colocando em pé. As 4 primeiras etapas já se cumpriram, é a restauração física. Israel, depois de ficar por muitos anos fora, depois que voltaram do cativeiro, Deus usou 3 profetas ainda, Ageu, Zacarias e Malaquias, depois fechou a boca, e 400 anos sem falar com eles, até que apareceu João Batista. Porém, João Batista com a sua mensagem pesada, muitos não aceitaram, não quiseram dar ouvidos, veio Jesus Cristo, disseram crucifica-o, e por fim aconteceu. Anos 70 depois de Cristo, se espalharam por praticamente todas as nações, depois da revolta lá contra os romanos. E quase 2000 anos ficaram fora da sua terra. Agora estavam mortos espiritualmente e também fisicamente.
Em 1948, a restauração física aconteceu. Mas começou a acontecer bem antes, com um moço chamado Theodor Herzl, com o movimento sionista. Ele era o ribuliço, o barulho dos ossos, tentando aglomerar judeus de tudo que é lugar com uma ideia. Vamos voltar, vamos para a nossa terra, vamos para o nosso lugar, vamos para Sião. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto nazista, agora Israel foi votado na ONU e com muita dificuldade conseguiram fazer o esqueleto, um documento. E David Ben-Gurion leu uma declaração lá em Israel, onde hoje é o território de Israel, da criação do novo Estado de Israel, o esqueleto no papel. Mas depois veio o Nevo. Quem Nevo? O pessoal do comando, o Nevo lembra o comando, ordem, e já decidiram quem ia ser primeiro-ministro, quem ia liderar o exército e tudo mais. Nevo, porque essa era a sequência. Depois o povo começou a chegar, a carne para encher o esqueleto. Era gente da Rússia, gente da Alemanha, gente da Holanda, dos Estados Unidos, tudo que é lugar, a carne veio para encher. E a pele? Depois que Israel já agora tem uma bandeira, tem um hino nacional, começa a enfrentar a guerra contra os vizinhos e todo mundo queria saber qual seria a cara desse novo país com tanta gente falando idiomas diferentes, morando num só lugar. Bom, o tempo passou rapidamente, o povo viu que Israel, a pele, a sua aparência era de um pequeno país, mas de um país aguerrido, belicoso, tecnológico, inteligente, capacitado, autossuficiente, e é o único país democrático em toda aquela região, é a única democracia. Essa é a pele de Israel, essa é a cara de Israel, é como Israel é visto para o mundo. A última fase, a última etapa da profecia, o Espírito entrar neles e eles se colocarem de pé. Essa ainda não aconteceu. Essa ainda não aconteceu. Está um montão de defuntos. O texto aqui da nossa lição, no primeiro tópico, diz assim, no segundo subtópico, o Vale de Ossos Secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão. Essa visão era uma representação do estado espiritual de Israel. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional, e depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé um exército grande e extremo. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual para a nação de Israel, mas rejeitaram Jesus. Aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nunca chegou esse avivamento para Israel. Nunca chegou. A profecia de Joel nunca se cumpriu na sua totalidade, porque a profecia de Joel 2 e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz Deus. Eles não receberam ainda essa porção espiritual. Então nunca chegou esse avivamento para Israel, infelizmente. Mas vai chegar. Final da grande tribulação, depois da batalha de Armagedon, depois que eles reconhecerem que Jesus mesmo é que é o Senhor, depois de serem enganados pelo falso Messias, que eles vão achar que é o verdadeiro, aí sim, toda língua se dobrará e todo joelho confessará, e só agora eles receberão o Espírito Santo e a profecia de Joel vai se completar quando eles também receberem. Bom, aqui nesse primeiro tópico fala também da outra parte do texto lido da leitura bíblica em classe. Capítulo 47, o Rio das Águas Purificadoras. Aqui a gente já está indo mais para frente, depois da grande tribulação, depois de Israel se converter a Cristo, depois da batalha do Vale do Armagedon, o Vale do Josafá, depois dos Rios das Nações, então virá o milênio. E no milênio, esse rio de águas purificadoras será uma bênção para toda aquela região. Tá? Vai produzir vida, o Mar Morto vai ter que mudar de nome, porque esse rio que vai sair do templo, vai entrar lá, vai sarar aquelas águas. E o que eu acho interessante é que a cada 450 metros, o riozinho que sai lá do altar, lá pelo lado direito do templo, vai aumentando. E não há aqui menção de nenhum afluente entrando nele. Se você abrir uma torneira e deixar ela derramando no chão, depois de algum tempo ela vai longe, mas depois ela termina desaparecendo. Se não houver outros afluentes entrando naquela fontezinha, naquele ribeiro. Mas nesse caso aqui não, ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e de repente está cobrindo os pés e mais 450 metros os joelhos, mais 450 metros os lombos e mais 450 metros, 2.000 côvados. Já tem que passar nadando. O que é isso? É só o Espírito Santo de Deus, o conhecimento de Deus, que depois, nesse período milenial, ninguém vai ficar sem conhecer, ninguém vai ficar sem saber quem é Deus, sem saber quem é Jesus. E aí, esse rio purificador, que produzirá vida física, simboliza também o que o Espírito Santo já faz hoje naquele que é nascido da água e do Espírito.
onde há sequidão, a aridez no coração causada pelo pecado, a desobediência a Deus. Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem habitar nele, esse Espírito de vida traz nova vida em Cristo Jesus. Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Espírito Santo faz isso. Esse rio do Espírito Santo já começa a fluir na vida daquele que já nasceu de novo, certo? Então, só para recapitular aqui, Israel tem tudo. Israel tem osso, né, esqueleto formado, tem nervo, tem carne, tem pele. Mas sem o Espírito Santo, infelizmente, é apenas um montão de defuntos. E grande desafiamento pelo mundo, o tema do tópico 2, fala um pouquinho aqui dos morávios na Alemanha, na Inglaterra também por volta de 1740 com Carlos Wesley e seu irmão John Wesley e também George Whitefield. O John Wesley, você sabe, né, que criou um método de ensino da Bíblia, um homem muito fervoroso em suas mensagens. E o irmão dele, o Carlos, era mais dado para o lado musical, então teve uma ideia. As mensagens que o John Wesley pregava, o Carlos transformava em música, ensinava nos corais e nas igrejas. Era uma forma de perpetuar aquele ensino, porque uma pregação a gente ouve uma, duas vezes. Agora, uma música a gente ouve uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. Isso aí foi uma forma inteligente de fazer com que o ensino avivalista do John Wesley se prolongasse e fosse adiante. Também no país de Gales, com Eva Robert, um adolescente apenas de 13 anos, reuniu colegas e numa visão que recebeu de Deus num domingo, as coisas começaram a mudar por lá. O país de Gales faz parte do conglomerado ali da Grã-Bretanha, tá certo? Está ali mesmo emendado na Inglaterra, de frente para Irlanda. Nos Estados Unidos também aconteceu, certo? Estados Unidos, começando com Charles Grandison Finney, que foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de Campbell Morgan, do movimento Vida Profunda, que pregava um viver pleno na presença de Deus contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. As raízes do avivamento pentecostal foi se formando então e vários obreiros se destacaram. Dentre eles, alguns alunos do Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas. Uma moça chamada Agnes Osman recebeu o batismo em 1º de janeiro de 1901, sendo a primeira pessoa que se tem notícia nesse movimento pentecostal a ser batizada com o Espírito Santo, com a evidência de falar em língua estranha, depois de muito tempo que não se sabia o que era isso no meio da cristandade. 1º de janeiro de 1901, Agnes Osman, o nome dessa moça. E ela era aluna dessa escola e eles estavam estudando o livro de Atos e começaram a orar e pedir a Deus que o que aconteceu ali com a igreja primitiva voltasse a acontecer. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravo da Louisiana, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo chamado Santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica. O Seymour nasceu em 2 de maio de 1870 e faleceu em 28 de setembro de 1922 de insuficiência cardíaca. O Seymour, ele creu na mensagem e ele orava. Ele por muito tempo orou 5 horas por dia pedindo avivamento. E nessa oração pedindo avivamento, ele pedia, Senhor, me batiza, me dá os dons, eu quero falar em língua, eu quero ser batizado. Você já imaginou o que é 1 ano, 2 anos, 3 anos, orando 5 horas por dia pedindo avivamento? Mas quando veio para ficar. Veio para ficar. O homem que tinha tudo para não dar certo. Descendente de escravo, um homem negro, um homem pobre e sem muito estudo. Exatamente por causa disso, ele também foi muito rejeitado. O pentecostalismo já começou com gente humilde. Foi assim também na Jerusalém, na sua maioria pescadores, pessoas humildes, sem muito estudo. Causou admiração no dia de Pentecostes em Jerusalém. Causou admiração também nos Estados Unidos. E de repente, aquelas reuniões de oração e cultos e cura divina que estavam acontecendo em uma casa na Bonnie Bray Street, número 216, já não cabia mais o povo,
e tiveram que ir para um salão alugado, um salão não muito bonito, não muito confortável, mas lá virou uma igreja. E aquele movimento que começou ali, de 1901 para 1906, principalmente a partir de 1906, fez com que as igrejas protestantes evangélicas fossem influenciadas grandemente. O mundo hoje tem aproximadamente 660 milhões de protestantes evangélicos. 660 milhões de protestantes evangélicos. E desse total, 600 milhões são de igrejas com influências da Rua Azusa. São de igrejas, várias igrejas com vários nomes, tá? A fachada, o nome de placa não interessa muito, mas o movimento da Rua Azusa influenciou tantos pastores e tantas igrejas que surgiram daí para frente, que 600 milhões estão em igrejas que de alguma forma foram influenciadas pelo movimento pentecostal que surgiu ali na Rua Azusa. E foi assim que surgiu também o movimento pentecostal no Brasil. Em 1910 chegaram aqui 2 suecos influenciados por esse movimento lá dos Estados Unidos, não vieram da Suécia, saíram da Suécia como luteranos, chegaram lá, aderiram ao movimento pentecostal, Deus os batizou com o Espírito Santo, encheram do Espírito Santo, eles trouxeram para o Brasil. Depois a Igreja do Evangelho Quadrangular e depois mais outras, e hoje o Brasil tem um grande número de crentes pentecostais. Louvado seja Deus. E muitas igrejas chamadas de tradicionais, muitas delas hoje, embora ainda tenham o mesmo nome, mas quando você chega lá, as mensagens e tudo, a forma deles cultuar e pregar e a doutrina é verdadeiramente uma doutrina pentecostal. Então, só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de qualquer espécie. Com aquele movimento da Rua Azusa, começou a acontecer algo interessante. E Sei orava por isso, pedia a Deus por isso, o que era que não houvesse diferença entre classes sociais. E tinha igreja só de negros e igreja só de brancos. Você chegava e não via um branco numa igreja de negro, não via um negro numa igreja de branco. Ele disse, não, mas não pode ser assim. Como é que o Espírito Santo vai trazer avivamento em igrejas divididas? E de repente os pentecostais estavam agora causando escândalo, porque negros chegavam lá e viam brancos juntos. Brancos chegavam lá e viam negros juntos. Mas sentiam a presença de Deus, viam que era real e tudo, e viam então que era besteira esse negócio de segregação e de você ir para lá e eu para cá. Então as igrejas pentecostais ajudaram muito na unificação das classes sociais. E ainda hoje continua assim, está lá o doutor, analfabeto, no mesmo banco, glorificando a Deus, falando em língua, o preto, o índio, o oriental e tudo. As igrejas pentecostais foram as primeiras a dar ênfase a essa união interracial. Não foram as primeiras, mas foram as que mais deram ênfase a essa atitude, certo? Muito bem. E esses avivamentos mudaram a história. A partir desses avivamentos, a obra missionária começou a ser feita de forma mais enfática. Começaram a treinar mais pastores, mais obreiros, mais obreiras, começaram a abrir mais igrejas. Houve um avanço tremendo a partir de 1901 no crescimento das igrejas pelo mundo do que depois da reforma protestante, se analisarmos. Olha, a reforma de Lutero, de Calvino e dos reformadores não fez a igreja crescer tanto como fez o movimento pentecostal. Então não temos dúvida nenhuma que tudo isso foi obra de Deus e é obra de Deus. Na conclusão diz, Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverante fervor. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Tenha uma ótima escola dominical, que seja de grande valia, de grande aprendizagem a cada domingo. Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo subsídio. Acompanhe, divulgue esse vídeo, passe ele para frente, curta, compartilhe e nos ajude em oração. A paz do Senhor, que Deus abençoe.